Mais uma partida aqui do livro do Tal. O Tal contra um tal de. O Tal contra um tal, né? Um tal de Straume. Eu não conheço, o cara também não jogou muito bem. Lembrando que o Tal ainda tá completando 18 anos, tal. Ele já tá jogando bem, mas comete alguns erros ainda. Assim que. Eu digo assim, alguns erros as pessoas cometem até hoje, até o Carlsen erra. Mas alguns erros assim que, para um grande mestre, não é muito comum, né? Enfim. Daqui a pouco o livro esquenta. Na sétima partida ele joga contra o Averbach. Aí parece que os adversários dele, né? E até o jogo dele melhora bastante. Mas tem mais um jogo ainda antes disso. Estamos no 5. Vamos lá, Marrui Lopes. Nada de novo. Até esse lance aqui, né? Ó, que ele vai e joga o D4. O D4 é a quinta linha, eu acho, da teoria. Não é muito bom. Mas ele joga por causa desse lance aqui, o E5. Aqui normalmente o pessoal joga cavalo E4. E tem uma variante aí que sacrifica, o Tal apresenta ela no livro. E é bem interessante, mas é aquela coisa, né? É o tipo de truque, né? Ele mesmo critica. Ele fala, nessa época eu gostava muito de ver revista, aí eu vi um truquezinho na revista e tentava aplicar no tabuleiro. Aí ele fala, pelo jeito o cara não leu a revista, porque ele jogou em D5. Então é a brincadeira que ele faz. Enfim, vamos lá. Depois aqui do D5, cavalo toma, dama toma, cavalo B6 ataca o bispo. E aqui o lance do jogo. Por que lance do jogo, Lucas? Porque é bom? Não, não é porque é bom ou ruim, porque é o lance do jogo porque sai totalmente do normal, né? Ele entrega o bispo para tomar em G7 e fazer uma pressão ali em cima do rei. Então o que acontece? Começa a ficar muito crítico isso daí. É muito difícil a partida, na minha opinião. É que eu vi ela umas 4, 5 vezes e no grupo de estudo que a gente tem também já discuti uma partida. Então ficou um pouco mais claro agora, né? O Sadi também ajudou, o mestre Feed. A gente meio que deu uma esclarecida, mas é complicado, é muito cálculo, é muita coisa acontecendo. E as pretas não jogam muito bem, não. Tem que tirar a torre do ataque, manda um bispo H6. Ele fala no livro que a ideia é o seguinte, se não tiver muito bom pra mim, pelo menos eu tenho o peão de H7 e a qualidade, né? Aqui o cara joga D5, e depois esse D5, o Tal toma o peão de H7, atacando a torre em F8. Agora começa a ficar estranho, porque aqui a gente estava analisando e gosta do lance dama D7, tentando aí levar a dama para lá do rei, criando um certo contrajogo. Mas o cara vai para um plano aqui meio doido. Ele joga bispo D7. E depois do cavalo D2, ele manda o bispo em B5, tentando ganhar um tempo em cima da torre. Talvez ele pensou que o Tal jogaria a torre E1 aí, né? Mas não. Aqui o melhor lance que tem. A gente ligou até a máquina aqui para ver. A gente não gosta de ligar a máquina enquanto analisa. Mas aqui a gente ligou porque esse lance é muito interessante. Ele joga C4 e entrega o peão. Se tomar de bispo, cavalo toma bispo, peão toma cavalo. Torre D1 muito forte. A dama vai ter que ficar ali na casa de C8, né? E é muito ruim para ela, porque o jogo todo tá na ala do rei e ela vai ficar presa na ala da dama. Nesse momento o cara meio que forçado aí toma de peão e o cavalo entra pro jogo, né? Como diz o Cuenca, o cavalo vai pro churrasco. Ele vai para E4, entra na disputa aí da partida e aqui ele toma em B2. O Tal fala assim, tomar em B2 parece uma perca de tempo, porque o jogo tá acontecendo do outro lado, o centro tá criando aí um certo conflito, mas ele fala que o lance é bom, porque ele também, o cavalo em B2, ele tá cuidando da casa de D1, que é onde as brancas iriam procurar um contrajogo aí contra as pretas, né? E nesse momento, o Tal resolve tomar a qualidade para o cavalo poder jogar em F6, né? O bispo em E7 estava tirando essa casa. Agora, depois do cavalo F6, começa uma loucura, né? A partida fica muito doida. O rei vai para E7. Depois do rei E7, torre de F vai para E1. Aqui a gente poderia pensar, expulsa o cavalo, joga a torre em D1. Mas igual diz o Limp, né? Um plano que usa muito tempo não é um bom plano. Então, gastaria muito tempo expulsar o cavalo para depois jogar para D1. Então, vamos direto. Apoia o avanço do peão. Tá ameaçando E6 com entrega do cavalo, né? Muito interessante essa ideia do Tal. Eu gosto muito desses lances de peão dele, que ele vai entregando as peças
para criar buraco, né, para expor o rei. Isso aconteceu nas outras partidas, quem está acompanhando aí as outras partidas do livro. A gente está na número 5, mas isso aí é bem comum, né, no jogo dele, pelo menos está sendo até agora. A gente está começando o livro apenas, ainda, mas é bem legal esses lances que ele faz de peão só para o rei ficar exposto, né? Aqui depois do lance torre em E1, lembrei, ele até critica esse lance. Ele diz aí que é bom jogar dama D3, né? Mas o cara jogou dama D4, criando aí, de certa maneira, um contra-jogo, ativando a torre branca em E4, e a dama vai ter que fugir, né? Então é meio que uma perda de tempo, ela vai parar em C5. Agora vem o lance que eu falei, E6. E6 bem legal, o adversário do tal aí, ele percebe o perigo, né? Fica com medo, não toma o cavalo. Se tomar o cavalo tem dama F7, o bicho vai pegar. Então ele joga o rei para a casa de D6. Depois de D6, o tal resolve avançar mais uma casa. Agora, se tomar o bispo, se o bispo toma o peão, tá criando aí vários temas, né? Porque o rei tá muito exposto. Então são posições que é legal parar o vídeo. Eu falo assim os lances, né? Tentando justificar e tal, mas não dá pra ficar fazendo todas as variantes que ele apresenta no livro, senão o vídeo fica muito longo. E essa não é a minha ideia. Se tomar de bispo aí, é legal analisar as variantes que aparecem aí, muito interessante. O adversário percebeu o perigo, né? Fugiu para C6. E nesse momento, toma F7, não toma o bispo. Né? Tá ameaçando aí coroar o peão, então ele prefere tomar em F7. Uma tomada de decisão muito interessante. Eu acho que eu facilmente tomaria o bispo. Meio que, sei lá, óbvio parece, né? Toma o bispo. Ele prefere tomar o peão e aumentar a pressão. O bispo toma, senão vai promover. Torre toma. Rei B6, torre toma. Já tá, o material aí já tá melhor para as brancas, né? Brancas têm qualidade. Meio que recuperou o que tava para trás. E agora o tal vai cometer um erro, né? Depois de... Ops, acho que tem alguém aqui na porta. Não. Só o cara jogou a carta aqui e saiu fora. Toma em C7. O rei... deixa eu lembrar, esse lance tá difícil. Lembrei, ele vai jogar em D4, já criando aí, de certa maneira, um tema para dar um descoberto na torre que tá lá em A1, com tema de mate, né? O gavetão aí famoso. E o tal não dá esse tempo para ele, né? Toma em B7, o rei vai para A5. E aqui o tal comete um erro. Quem quiser parar o vídeo, procurar como continua o ataque. Atacou, avançou o peão, entregou o cavalo, o cara não quis, tava com qualidade. Agora ele resolve fazer o quê? Simplificar, né? Faz um lance ruim e joga a dama em D5. Por que esse lance é ruim? Ele tem qualidade, ele quer simplificar. Olha os 3 peões lá na ala do rei, né? Estão passados. Então eu acho que ele pensou assim, troca, eu tenho qualidade, vou avançar os peões, mas ele ignorou um lance das pretas, que é esse lance aqui, muito bonito, né? Torre D8. Por quê? Porque agora a dama toma, torre toma, e o tal tá jogando com um cavalo a menos. O cavalo de C3 não se mexe, ele não tem casa para jogar o cavalo de C3. Se jogar ele lá em H5, vai ficar muito feio, né? Então o cavalo não centraliza, e o tal diz que esse foi o erro dele na partida. Trocar as damas. Se vocês olharem lá atrás, quando ele jogou aqui dama D5, o melhor lance é cavalo D5, né? Levar o cavalo pra festa aí, né? Colocar o cavalo pra jogar e ameaçando aí várias coisas. Tem um H5 vindo, um A4 vindo aí, entendeu? E, pô, é muita coisa acontecendo. É tão difícil calcular tudo que até o próprio tal resolveu simplificar, né? Não é muito comum ele fazer esse tipo de simplificação, mas ele fez. E agora, depois de torre, eu tô um pouco gripado aqui. Depois de torre tomar em D4, ele joga o lance H3, né? A gente já percebe aí que ele quer avançar os peões. Vem o C3, as pretas também querem promover. Torre C1, segura a promoção. Depois de torre C1, rei B4, tenta ir lá ajudar na promoção. Torre E7, para tentar também evitar, esse peão de C3 é uma bomba aí contra o tal. Ele está preocupado com isso. Vem o bispo C4. Ele diz que não entendeu esse lance, né? Tá tentando ganhar o peão ali de A2 no momento tão importante para manobrar o cavalo, para apoiar
a promoção do peão de C3, ele faz esse C4. Depois do bispo C4, agora começa a ficar difícil. Finalzinho, né? Cavalo E4, traz o cavalo para atacar o peão, né? Dá para lembrar também por causa disso. É muito difícil lembrar lance de final, muito difícil. É um momento assim que eu fico bem confuso. Porque no meio jogo, na abertura, você tem algumas referências para lembrar o lance. Agora no final é muita opção de lance, muita mesmo. Acho que eu vi essas partidas, eu acho que é a sexta vez agora. Depois do cavalo em E4, torre D1, o tal critica esse lance também, que agora ele dá uma simplificada. E depois do cavalo tomar em D1, ele resolve o quê? Sacrifica o cavalo. Sacrifica o cavalo para não ter promoção. Agora é bispo, cavalo e um peão contra a torre e 4 peões. As brancas aí estão bem. Só que vai entrar numa posição aí que ainda tem chance de empatar, viu? Incrivelmente tem isso. E agora o tal, depois de cavalo tomar em C3. Tem alguma coisa errada aqui. Lembrei. Ele retoma de cavalo. Verdade. Tá. Já tava cometendo um erro. Isso que é o legal de você justificar e estudar a partida. Você começa a perceber por conta própria que alguma coisa tá errada. Não porque você decorou. Porque não é o lance da posição, sabe? Você começa, tipo assim, ficar meio que acostumado com os lances dos GMs, né? Você começa a ver tanto lance forte e ter que lembrar os lances e justificar que isso vai melhorando o seu jogo, né? Enfim, não melhorou muito, mas devagarinho a gente vai indo. Vambora. Cavalo toma, H4, a ideia é de promover, entregando o peão de A2, o bispo que tomou. H5, corrida aí de peões, A5, H6, e aqui ele joga bispo B1, se não vai promover, não tem como segurar, né? Tem que aí sacrificar o bispo. E o tal joga H7. Tem que sacrificar o bispo, né? Lógico. E agora ele vai correndo para tentar promover outro peão. E as pretas também querem promover. Acho que ele já ameaça aí um sacrifício de torre, né? Em cima desse peão. É muito louco esse tipo de final. Eu fico muito nervoso, porque você não. Qualquer lance errado, você tá ferrado. Você tem mais material, mas o cara tá indo promover também. E tá ameaçando aí, ó, um cavalo A4, tirando a defesa da torre em cima do peão. Então é muito louco isso, cara. É muito difícil também lembrar. Deixa eu ir um pouco mais devagar agora. O cavalo A4 aqui é clássico, né? Não tem nem como não ser. Ele dá um chequezinho, porque senão vai promover. O rei vai para C3 e tem que levar a torre para B1. E aí a gente já vê aquele tipo de tema. Sacrifica a torre no peão e tenta promover o peão de F ou de G, né? É um momento que tem que calcular muito para jogar bem. Rei C2 tenta aí atrapalhar a ideia do tal. Torre E1, cavalo C3, com mais um plano aí de jogar um cavalo talvez em D1, bloqueando o acesso da torre à casa de A1, né, para poder promover de boa. O tal não está preocupado, joga G5, vem o A2 antes, G6, aí sim, cavalo B1, bloqueando a passagem, G7, e agora eu acho que promove, deixa eu lembrar, promove também. E aqui vira uma loucura. Esse momento eu me recuso a justificar e lembrar os lances, porque falta ainda mais uns 10, 15 lances. Mas tá ganho esse final para as brancas, né? Cavalo por torre, tem um peão. Se trocar a torre pelo cavalo, ainda ganha com esse peão. Não lembro se foi esse método que ele usou. Então eu vou pegar o livro aqui e vou fazer com o livro esse finalzinho para não deixar faltando, né? Cadê? Aqui. Vamos lá. Começa com rei D2, dama E6, meio que já ameaçando aí uns temas de mate, né? Percebam que a torre, o cavalo preto não joga, né? Ainda não. E depois do dama E6, vem dama G7, dá aquele cheque básico, rei F1, cavalo C3, dama E3, tenta encurralar, rei vai para C2, torre C1, já caiu o cavalo, né? Não tem muito o que fazer. É o que eu falei. Pelo menos isso eu lembrei, que ele ia simplificar tudo. Esse final tá ganho, né? Não tem como as pretas pegarem oposição. Depois de D4, aqui uma aulinha, né, de final para tentar ganhar. Não é difícil, né? Depois que vai para E5, joga em G4. E depois de jogar em F6, aí ganha oposição, né? Não tem como. Eu lembrava o plano, quando entrou no final, que ele ia trocar torre e dama por torre e cavalo para jogar com o peão no final.
Aí a importância de saber o final de peão, né? Você fica sofrendo ali, e é só sacrificar qualidade, entrega a dama, mas você tem que ter certeza que vai ganhar o final de peão, né? Você faz uma loucura dessa e não sabe ganhar o final de peão, aí chega o final de peão, tá empatado, né? O cara consegue pegar a oposição. Então acho que nesse lance aqui, ó, nesse lance aqui ele já calculou, né? Que depois de fazer a troca, o rei caindo em C3, depois de E2 a oposição é das brancas, né? Vai levando, vai levando, vai levando. E não tem o que fazer, né? Ah, mas e se joga aqui, né? Por exemplo, se joga aqui, você pode simplesmente avançar o peão, né? Ganhando um tempo. Tenta aí ganhar fazer uma oposição na horizontal, né? Acho que aqui dá pra jogar mais uma vez o peão, né? Aí vai pegar a oposição de qualquer jeito. Mas valeu, partida muito complicada. Eu dei um mole que eu analisei ela uns dias atrás aí. E só deixei pra fazer o vídeo hoje, então tive que ver mais uma vez. Mais uma vez eu aprendi que não dá. Tem que terminar a análise, já bota o vídeo pra rodar, senão depois fica muito difícil. Enfim, né? Vamos tentando melhorar aí. Valeu, abraço.